Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, e sejamos misericordiosos como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: não deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta segundona da segunda semana do tempo da Páscoa, estamos na primeira parte do Evangelho segundo João, na primeira parte da literatura joanina, na qual, na primeira parte, é o livro dos sinais, e encontramos a filosofia do Logos.
E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é uma conversa de Nicodemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, na qual encontramos uma parte filosófica. Qual é a filosofia presente na literatura do Santo Evangelho de hoje? É a filosofia do eu, da essência do eu, que a lógica é nascer do alto. Nascer do alto é nascer em Deus, é ter vida nova em Deus, é se renovar e ter vida nova em Deus. Por isso, encontramos toda a lógica da filosofia do eu. O eu nascer do alto, nascer em Deus e ter vida nova em Deus. Assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Nicodemos foi ter com Jesus e era de noite. E vejamos, Nicodemos era um chefe dos fariseus, mas ele conversou muito bem com o nosso Senhor Jesus Cristo, perguntando, falando o Senhor de mestre, que o mestre veio da parte de Deus, e via das obras as coisas grandiosas que o nosso Senhor Jesus Cristo estava realizando, curando todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas, ressuscitando os mortos, coisas grandiosas acontecendo. E por isso, Nicodemos foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus sobre os sinais. Sobre os sinais, que ninguém podia realizar os sinais que o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo. Portanto, Nicodemos veio conversando com Jesus, falando na humanidade de Jesus, mas não via a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, Nicodemos fez a pergunta, e vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo responde para ele, para Nicodemos, falando na filosofia do eu. Se não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. E como nascer do alto? É nascer em Deus, é ter vida nova em Deus, é se renovar. E Nicodemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não entendeu diretamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer. Que o nosso Senhor Jesus Cristo falou das coisas do alto, do transcendente. E Nicodemos só entendeu o Senhor falando no imanente. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta filosofia do eu, presente na literatura do Santo Evangelho desta segundona, é para todos nascer do transcendente. E Nicodemos só entendeu para nascer do imanente. E só perguntou, como que alguém pode nascer se já é velho? Se já é de idade avançada? O nosso Senhor Jesus Cristo, argumentando para nascer em Deus, ter vida nova em Deus, se renovar na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo fala da força de vosso Espírito, e vemos a lógica do santo batismo, que somos banhados em Cristo, somos uma nova criatura, que as coisas antigas já se passaram e agora tudo é novo em Cristo Senhor. Que cada ser humano, que cada um de nós compreendamos bem como nascer do alto. Eu preciso nascer do alto, nascer do transcendente, nascer de Deus, ter vida nova em Deus, se renovar, se santificar. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos
a lógica da filosofia do eu para nascer em Deus, ter vida nova em Deus. E Jesus fala que quem nasce do alto está no reino de Deus, entra no reino de Deus. Quem nasce só do imanente não nasce no transcendente. Mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo está argumentando é para que todos nasçam do alto, tenham vida nova em Deus. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Nicodemos não entendeu o que o nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta para Nicodemos sobre o vento, sobre a filosofia do vento, a lógica do vento. Que bem sabemos que o vento sopra onde quer, mas nós não sabemos de onde ele veio, nem para onde ele vai. O vento está soprando, mas ele veio de longe e não sabemos onde ele nasceu. Porque nós não vemos, porque ele é uma força metafórica que nós não vemos. E por isso não sabemos de onde ele veio e nem para onde ele vai. E assim, todos nós temos que saber que temos que nascer no transcendente. É ser renovado na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que quem nasce do Espírito Santo, nasce do transcendente, tem vida nova em Cristo Senhor, que está em Deus. Que cada um de nós compreendamos bem a filosofia do eu presente no Santo Evangelho. Que cada um de nós precisamos nascer do transcendente, nascer do alto, nascer em Deus, ter vida nova em Deus, estar se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos nós estejamos nascendo do alto, estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, e estejamos no reino de Deus, e estejamos juntos orando uns pelos outros.